Cristãos porque fomos chamados para um propósito. Mas o propósito não é para esse tempo presente somente, o propósito é para a eternidade. E eu e você tem que se preocupar com a eternidade. É por isso que eu quero que você faça essa oração agora diferente, dizendo: Pai, diga comigo, Pai, em nome de Jesus, tira todo o pensamento meu de preocupação com essa vida, com esse tempo presente, e faça com que eu me preocupe com a eternidade. Faça com que eu me preocupe em encontrar-se contigo. Pai Santo, em nome de Jesus, me torna firme no propósito de te servir na terra. Me torna firme no propósito de conhecer o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus, renova as minhas forças, renova o meu ânimo, renova dentro de mim a tua presença, e não risque o meu nome no teu livro, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Aleluia, glória a Deus. É tão bom quando nós temos motivos de nos alegrar. E hoje, meditando nessa palavra, eu vi tantos motivos de alegria. Porque essa epístola é intitulada a Epístola da Alegria. Diga comigo a Epístola da Alegria. Carta de Paulo aos Filipenses. Leiamos o capítulo de número 3. Versículos 20 e 21, capítulo de número 3, versículos de número 20 e 21, que nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Capítulo 4, versículos de número 1 ao 5, que nos diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Olhando a palavra de Deus nessa epístola maravilhosa, a gente poderia imaginar que o escritor estava em um local confortável, em um local com muita abundância de alimento, em um local alegre, festivo, mas não. O escritor, quando escreve a epístola, a cidade de Filipos, ele estava encarcerado, ele estava preso há mais de 2 anos na cidade de Roma. E quando ele escreve essa epístola, intitulada Epístola da Alegria, na verdade ele estava tendo muita tristeza, ele estava tendo muito choro, ele estava tendo muita dificuldade, porque não queira nenhum momento em tua vida estar numa prisão. Não existe lugar mais feio, não existe lugar mais ruim, não existe lugar mais triste
mais angustiante é do que você ir numa prisão visitar uma pessoa. Eu passei isso há uns dias atrás, quando fui visitar um sobrinho. E como todos sabem, eu sou muito chorão, meu coração é muito mole. E ali, quando eu vi ele, depois de 5 anos, eu chorei muito. Prisão é lugar que se tira a liberdade. Prisão é um local que mina as forças da pessoa, porque lá a pessoa se torna um cativo. E esse cativo, ele não tem querer, ele não tem vontade própria. Porque se ele tivesse querer e vontade própria, ele não estaria ali. E Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, a cidade de Filipos, ele escreve se regozijando. Ele escreve cheio de gozo, ele escreve cheio de alegria, porque ele sabia porque ele estava preso. Ele sabia porque ele estava sofrendo, ele sabia porque ele estava ali. E ele não havia cometido crime nenhum, ele não havia cometido nenhum crime ao ponto de ser levado e preso em Roma. Mas o que ele mais queria é que as pessoas fossem felizes. O que ele mais queria é que as pessoas se encontrassem com a fonte da alegria, com o manancial da alegria. E por causa disso, ele perde a sua liberdade e ele está preso. Mas ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Isso é tão real que hoje nós estamos aqui relembrando as palavras de Paulo e se alegrando com a alegria que ele sentia. Porque o mesmo gozo que está no teu coração estava na vida dele. E Paulo tinha a felicidade de ter destinatários que alegravam o interior dele. Paulo tinha a alegria de ter destinatários que, quando ele pensava naquele povo da cidade de Filipos, ele chorava, não de tristeza, mas de alegria. Hoje, quem sabe, você está aqui, e você tem entes queridos, você tem amigos maravilhosos, você tem pessoas que, quando relembra da saudade, e você diz assim: ah, que vontade de eu estar com aquele povo, de eu estar naquele lugar, de eu estar ali com eles para me alegrar. E quando Paulo relembrava da igreja de Filipos, ele tinha grande alegria, ao ponto dele dizer: todas as vezes que eu oro por vós, eu oro com alegria. Noite e dia eu não cesso de dar graças a Deus por vós, porque grandes são as alegrias do meu coração, da minha mente, quando eu relembro de vós. Queridos, dá vontade ou não dá vontade de se pertencer àquela igreja? A coisa mais linda da nossa vida é quando alguém diz assim: eu sinto saudade de você. A coisa mais linda da vida é quando você causa sentimentos bons em alguém, ao ponto da pessoa dizer assim: olha, quando eu lembro do teu sorriso, rapaz, eu me alegro demais. Só em ouvir a tua voz eu já estou sorrindo aqui. Quem já viveu isso? Irmãos, isso aí é algo que estimula eu e você a dizer assim: mas por que a igreja de Filipos era assim? Como é que essa igreja era ao ponto de ter cativado tanto o apóstolo Paulo? Porque em todas as igrejas que ele passou, a igreja de Filipos era a igreja que trazia contentamento e felicidade para ele. A Bíblia nos diz que aquela igreja não esquecia Paulo. A Bíblia nos diz que quando Paulo ali passou, aquela igreja foi receptiva, aquela igreja foi alegre com ele, aquela igreja não pensou 2 vezes em trazer o melhor que eles tinham para passar a vida de Paulo. E Paulo, agora na cadeia, escreve a eles, e em especial ele diz: olha, quando eu estive entre vós, o meu ser se recreou, o meu ser se alegrou, a minha alma se encheu de gozo e de felicidade, por tudo que vocês me proporcionou, por tudo que vocês me fizeram, por tudo que vocês me deram. Esta epístola não tem nenhum tratado sobre problemas na igreja, a não ser
a Evódia e a Síntique. A Evódia e a Síntique. Tinha duas irmãs na igreja que elas estavam indiferentes uma com a outra. Tinha duas mulheres que serviam a igreja de Filipos que já não conversavam mais. Essas duas mulheres estavam causando uma certa constrangimento à igreja. Por quê? Porque aqui no texto de número 4, olhe bem, no capítulo 4, no texto de número 2, versículo de número 2 diz o seguinte: rogo, peço, suplico, rogo a Evódia e rogo a Síntique. Paulo está dizendo o quê? Eu rogo a vocês, eu peço a vocês, termina com esse problema. Olha, resolve essa situação. Que sintam o mesmo no Senhor. Sintam o mesmo no Senhor. Sintam o quê? Sinta a mesma comunhão. Sinta o mesmo amor. Sinta a mesma união. Voltem ao primeiro amor. Voltem aos dias passados em que vocês viveram. E ele roga ao dirigente da igreja dizendo o seguinte: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Ele está dizendo ao dirigente da igreja que ajude essas mulheres que trabalharam comigo aonde? No Evangelho. Ele está dizendo para o pastor local: peço-te a ti que você ajude essas mulheres, porque elas trabalharam comigo no Evangelho. E não foi somente comigo não. Clemente está aí a testemunha, com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes não é estavam, não, é estão. Estão. Se estão, são salvos. Se estão, são cidadãos dos céus. Se estão, foram gerados de novo. Se estão, tiveram um novo nascimento. Se estão, se encontraram com Deus. Se estão em novidade de vida. Se estão, eles estão caminhando rumo aos céus. Eles estão caminhando rumo aos céus. E Paulo diz claramente: ei, essa situação não pode continuar. Isso que está acontecendo aí não pode permanecer. Porque essas duas mulheres no passado andavam juntas. Quando o Senhor Jesus envia, ele envia de 2 em 2. Jesus não envia um sozinho. Ele envia 2 de 2. E quando se via Evódia, se via Síntique. Em qualquer lugar que uma estava, a outra estava junto. Porque as duas foram enviadas pelo Senhor para pregar o Evangelho, para cooperar, para ajudar. Mas a Bíblia não entra em minúcias. A Bíblia não entra em detalhes. Mas alguma coisa aconteceu. A Evódia deixou de conversar com a Síntique. A Síntique se afastou da Evódia. E uma foi para a esquerda, a outra foi para a direita. E a comunhão entre as duas acabou. E isso chegou a Roma. Da cidade de Filipos chegou a Roma. Por quê? Porque a igreja de Filipos enviou um obreiro chamado Epafrodito. E quando Epafrodito chega em Roma, ele faz um relato a Paulo, falando sobre a igreja, falando sobre os irmãos, falando da comunhão, falando da alegria, falando de tudo que acontecia. Mas ele diz para Paulo: Paulo, infelizmente, aquelas duas irmãs que trabalhavam conosco, que faziam uma obra, que eram cooperadoras e nos ajudavam, elas pararam de fazer. Elas não estão mais firmes na comunhão. Elas se afastaram da comunhão. Porque quando você olha aqui no capítulo de número 4, no versículo 1, diz assim: portanto, essa palavra portanto quer dizer pelo que acabo de dizer, pelo que acabo de falar, meus irmãos e muito queridos, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. O que é que Paulo estava dizendo? Eu quero que Evódia,
Eu quero que Sintique voltem à comunhão. Eu quero que as duas voltem ao trabalho que elas faziam. Eu quero que as duas voltem a realizar o que realizava dentro da igreja, no trabalho missionário, nas visitas, na assistência social, na ajuda aos missionários. Eu rogo que elas voltem. Então Paulo foi informado por Epafrodito, porque Epafrodito foi até Paulo e falou o que estava acontecendo. Queridos, eu e você tem que entender algo. Nós não podemos viver do passado. Nós não podemos viver do passado. Eu fiz, eu fazia, eu realizava, eu era. Muitas vezes a gente quer dizer, como eu era bom nisso. Eu lembro que nos meus primeiros dias de crente, no meu tempo de cooperador na igreja, eu chegava na igreja às 6 horas. O culto começava às 7 horas a oração. Eu chegava às 6 horas, entrava era pela porta lateral. Tinha 28 bancos na igreja gigante, eu limpava os 28, ali era um lugar de terra. Eu ajeitava a mesa, ajeitava as cadeiras, tudo, ajeitava os copos, a água, tudo. Eu tinha 17 anos de idade. Foi bonito? Foi lindo? Foi meu começo do ministério. Mas não voga para hoje. Hoje, eu tenho que ser. Eu tenho que ter o mesmo zelo. Eu tenho que ter o mesmo cuidado. Eu tenho que ter o mesmo esforço. Eu tenho que ter o mesmo ânimo. E eu tenho que ter a mesma vontade de servir ao Senhor. Nós não podemos ser saudosistas. Nós não podemos dizer, lá no passado eu fazia isso. Não! O Senhor requer um povo diligente. O Senhor requer um povo que pense e que deseje, acima de tudo, a glória do nome dEle. Abra aí ainda nesse livro, no capítulo 1, verso 27. Capítulo de Filipenses 1 e 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo claramente, não importa que eu não esteja presente, não importa que eu esteja preso, não importa que eu esteja longe, eu quero ouvir notícias boas de vocês. Eu quero ouvir que vocês estão no mesmo ânimo, que vocês estão na mesma vontade, que vocês estão no mesmo propósito, que vocês estão com o mesmo desejo de servir ao Senhor. Vocês não podem, em momento algum, perder essa essência, perder esse desejo, perder essa vontade, perder esse ânimo dentro de vós. Eu quero que vocês estejam no mesmo espírito em que estavam, porque eu quero ouvir boas notícias de vocês. É por isso que ele vem trazer agora uma palavra à igreja sobre quem ele era. Quem ele era. Paulo podia se jactanciar, Paulo podia se orgulhar da sua pessoa, do seu nascimento, do seu ser. Mas ele vai fazer um paralelo aqui no capítulo de número 3. Ele diz claramente assim que ele poderia se orgulhar na carne, mas ele não fez. No capítulo de número 3, abra a Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, verso 4 diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda é mais eu. Porque ele diz assim a partir do verso 5: circuncidado ao 8º dia. Por que circuncidado ao 8º dia? Porque era mandamento do Senhor na lei. Todo menino masculino, sexo masculino, será circuncidado ao 8º dia. Aí ele diz assim: da tribo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo vai falar aqui sobre o seu passado, sobre o que ele era, sobre o que ele pensava que era.
porque ele se jactanciava, é contanto que o seu nome não era Paulo, era Saulo o Grande. Amados, tem muitas coisas na nossa vida que para nada servem. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que deixar para trás. Paulo aqui estava deixando para trás a sua linhagem, a sua herança judaica. Paulo estava deixando para trás aqui o orgulho humano de ser judeu. Paulo estava deixando tudo para trás para ganhar a Cristo. Por quê? Porque ele tinha um objetivo na sua vida. E o objetivo de Paulo não era algo presente, não era algo ali à sua frente, mas era o futuro. Era o futuro, estava lá na frente. E ele pega tudo isso aqui no versículo de número 3 do capítulo 8, diz aí, no 8. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas. Por quê? Porque ele queria a excelência do conhecimento de Cristo. Paulo queria, além da excelência do conhecimento de Cristo, ele queria estar em Cristo. É o que diz o versículo de número 9. E ser achado nele, e ter a unção da sua ressurreição. Aprenda aqui. Qual é o teu desejo de crescimento? Qual é o teu desejo de ser em Cristo? Qual é o teu desejo de posicionamento na vontade de Deus? Porque ser cristão, todos nós podemos ser cristão, mas o cristão que não tem desejo, o cristão que não tem vontade, o cristão que não tem anseio, é um cristão descompromissado. É um cristão que não tem compromisso, nem com ele mesmo, nem no posicionamento dele. Porque nós, a nossa fraqueza, a gente diz assim: Senhor, não me importa quem eu seja no céu, eu entrando no céu está bom. Mas Cristo não quer isso para a tua vida e nem para mim. Cristo quer um filho, um irmão que tenha desejo como ele teve. Quando a gente olha para Jesus, vamos dar um exemplo de Jesus, Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O que ele passou na terra foi por propósitos, irmãos. E Paulo tinha os seus propósitos. Eu e você não pode fazer propósito somente financeiro. Se eu perguntar aqui essa noite, quem tem propósito financeiro aqui? Alguns vão levantar a mão. Propósito financeiro, quer comprar um apartamento, quer comprar um carro novo, quer comprar uma casa, quer pagar dívidas e está trabalhando com esse propósito, está se esforçando com esse propósito. Bom, glória a Deus por isso, continue. Isso não é pecado não, isso é bom. Mas você está pecando porque você não tem propósito espiritual. Se você não tem propósito espiritual, você está colocando vantagens materiais acima das vantagens espirituais. E isso não é conveniente na vida de um cristão, isso é insensatez. O verdadeiro valor são propósitos espirituais. E eu e você, nós precisamos ter na nossa vida. Não podemos ficar num conformismo cristão. Simplesmente por irmos à igreja, participarmos de um culto, estarmos na igreja, ou mesmo fazer o culto do lar, ou ler a palavra, orar. Não, isso é raso demais para mim e para você. Você tem que ter propósitos espirituais. Você tem que ter alvos espirituais. E é isso que Paulo nos ensina aqui no capítulo de número 3. Ele tinha alvos para essa vida. E ele tinha alvos para a eternidade. Ele perdeu tudo para alcançar isso aí. Por quê? Aquilo que era embaraço para ele, aquilo que era problema para ele, ele abriu mão. Ele abriu mão para que ele pudesse alcançar o propósito de Deus na vida dele. Muitos estão orando e dizendo: Senhor, qual
Qual é o teu propósito na minha vida? Qual é a tua vontade na minha vida? E o Senhor diz, é muito além do que você pode imaginar. É muito além do que você está pensando. É muito além do teu ganho diário. É muito além. E você está disposto a me seguir? Você está disposto a caminhar comigo? Você está disposto a conhecer as profundezas do chamado que eu tenho para a tua vida? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão. Irmão, é tão fácil cantar. Medita na profundeza da palavra que você está cantando. É fácil você abrir os lábios e falar para o Senhor isso aí que não é do coração, é só da boca para fora. É fácil você se emocionar e sair pela porta e esquecer do que você louvou, do que você falou. É fácil. Mas Paulo, ele tinha um exemplo na sua vida. Ele disse, eu larguei tudo. Eu abandonei tudo que era empecilho ao meu ministério. Eu abri mão de tudo para te servir, Senhor. E conhecer o poder que há na tua ressurreição. É por isso que os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, quando chegava em um local, conforme diz o capítulo 19 de Atos, os demônios saíam. Era simplesmente o suor dele. Porque tinha unção, tinha vida no corpo de Paulo. Porque ele poderia dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo por meu propósito, nem para minha vontade, mas eu vivo pelo propósito e pela vontade dele. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. Ele está dizendo, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com aquele que fez promessas para mim. Eu tenho um compromisso de andar com ele na terra. Eu tenho um compromisso de viver no poder da sua ressurreição. E é isso que ele diz aqui no capítulo de número 3. Eu tenho em mim as marcas de Cristo, conforme ele diz em Gálatas 6:13. Ninguém me inquiete mais, porque trago no meu corpo a marca de Cristo. Esses versos aqui desafiam a mim e a você a dizer que tipo de cristianismo eu tenho vivido, que tipo de cristianismo eu tenho professado, que tipo de cristianismo eu tenho vivido, que marcas eu tenho, que cicatrizes eu trago no meu corpo. Aleluia! Paulo é um exemplo para mim e para você de um verdadeiro cristão. E aqui ele diz ainda no capítulo 3, irmãos, contamina o verso de número 12, não que já algo alcançado, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele está dizendo duas coisas, ainda não alcancei, e não sou perfeito. Ainda não alcancei, e não sou perfeito. Reconheça a tua limitação. Reconheça onde você está. Reconheça que ainda você não tem o que precisa ter. Mas o versículo continua dizendo, mas prossigo. Não para, irmão. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui também preso por Cristo Jesus. Pelo que você foi preso? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Paulo sabia muito bem que ele foi chamado para ser ministro de Cristo. Quando a gente fala ministro, a gente pensa no governo, esses grandes homens, com grandes ternos, com grandes gastos. A palavra ministro no original quer dizer
servo, escravo de Jesus Cristo. Aquele que é um representante de Cristo onde estiver. Cristo tinha onde dormir? Não. Cristo tinha onde reclinar a cabeça? Não. Assim é o ministro de Cristo. Por aquilo que o Senhor viveu, ele precisa viver também. Não é igual aos ministros do governo, que para onde vai, você sabe o que acontece, não quero nem falar. Mas o ministro de Cristo, irmão, é chamado para ser servo, para ser escravo de Cristo, para fazer a vontade dele. E ele diz ainda aqui no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o auge é alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é isso? Eu deleto, eu tiro do meu pensar o ontem. Eu vivo o hoje e eu olho para frente. Eu olho para frente. Eu olho para frente. A minha combustão, o meu combustível, não é me vangloriar pelo que eu fiz no passado. O meu combustível é dizer: não alcancei e ainda não tenho e ainda não sou, mas eu alcançarei, eu ainda terei e eu ainda serei como o Senhor quer que eu seja. Eu vou lutar por isso, eu vou caminhar para isso, e eu vou alcançar a vontade do Senhor na minha vida. No verso 14 ele diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo que Paulo tinha? Paulo queria ser semelhante a Cristo em tudo, na vida, na morte, para a eternidade. Paulo, o grande alvo da vida dele era ser cópia fiel de Jesus Cristo, ao contanto que ele dizia assim para os seus destinatários e para a igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo que vocês viram em mim, a forma de falar, a forma de viver, a forma de fazer, a forma de ser, faça. Paulo queria ser a coluna fiel, a cópia de Cristo. Irmãos, existe ambição maior do que essa? Ambição maravilhosa? Paulo não ambicionava a roupa de ninguém. Paulo não ambicionava o camelo, o jumento de ninguém. Paulo não ambicionava a terra de ninguém. A única ambição que Paulo tinha na vida era ser semelhante ao seu mestre. E Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde. Paulo queria aprender com Jesus. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu penso que Paulo foi contemporâneo de Cristo. Paulo tinha a mesma idade de Jesus Cristo, mas ele não teve o privilégio de ver Cristo em carne. Eu creio que a grande dor dele é não ter estado em Jerusalém, nem na Judeia, nem na Galileia, nem na Samaria, nos dias que Cristo ali estava, para contemplar ele com o olho. E eu creio que, eu falo de mim, o grande tristeza que ele tinha é não poder ter visto Cristo, como Pedro viu, como João viu, como os apóstolos viu, e ter convivido com ele. Mas uma coisa ele sabia: ele não viu com os olhos, mas ele teve visão e revelação do Senhor. O Senhor apareceu para Paulo muitas vezes e conversou com ele como eu e você está falando aqui. E ele viu Cristo glorificado. E esse Cristo glorificado transformou a vida dele e fez dele Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, o perseguido pelos homens, que deu a sua vida a Cristo em todos os seus dias de vida. Paulo se tornou eunuco. Sim, ele se castrou pelo reino de Deus. E ele teve a submissão de viver na graça e na unção do Espírito Santo. É por isso que ele tinha autoridade para dizer para a igreja: igreja,
A nossa cidade não é essa, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá para buscar a nós e transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível como o dele, e estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que ele tinha autoridade de dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Rogo à igreja que vocês despertem, que vocês olhem para essas pessoas que vos anunciam o Evangelho, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Queridos irmãos, alguém vai dizer: mas Paulo falou isso e o Senhor não veio. O Senhor veio sim. O Senhor veio para toda aquela geração. E o Senhor vai vir para essa geração também, se Ele não vir para todos de uma vez. Eu e você tem que estar olhando para Ele, prosseguindo para o alvo, olhando para aquilo que Ele tem para essa vida presente, para mim e para você, e esperando dEle a consolação muito em breve, no grande dia da sua volta e do seu reino. O Senhor quer, irmãos, que eu e você vivam uma vida poderosa como Paulo viveu. Muitas pessoas pensam que aquilo foi para Paulo, para Pedro, para João. Não, foi para a igreja, foi para todos, e todos quanto desejarem. É a vontade do Senhor que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Agora o que nós precisamos é nos apegar ao que Ele quer que nos apeguemos, não a bens materiais, não a essa vida, mas aos bens espirituais, e que possamos olhar para a vida eterna. Levantai os vossos olhos e olhai para cima. Levantai os vossos olhos e olhai para cima. Os sinais estão no mundo. Os sinais estão aí para todo mundo ver e não duvidar. Vamos se pôr de pé, igreja. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E eu e você não pode olvidar, nós não podemos olvidar. Paulo foi quem foi porque ele se dedicou a Cristo. Paulo alcançou o objetivo que ele tinha porque ele se dedicou a Cristo. Eu queria que simplesmente você trocasse um momento da tua atenção e da tua dedicação às coisas dessa vida, às coisas de Deus. Eu queria que você dissesse assim: vou tirar um dia da semana para mim buscar as coisas de Deus. Vou tirar um dia da semana para mim jejuar. Vou tirar um dia da semana para mim ler a palavra. Vou tirar um dia da semana para mim orar. Porque eu preciso ver o céu na minha vida e na minha casa e na minha família. Eu preciso ver o céu nos meus caminhos. Eu preciso ver o que é que Deus vai me falar. Eu preciso ver o que é que vai acontecer se eu assim fizer. Será que o Senhor vai me responder? Será que o Senhor vai me falar? Será que Ele vai vir ao meu encontro? Experimenta. Salmo 34. O salmista diz: busquei o Senhor. Esse homem buscou o Senhor e Ele respondeu, livrou de todos os seus temores. Provai e vede que o Senhor é bom, diz no Salmo 34. Prova, experimenta. Tira um dia para o Senhor. Tira um dia para você jejuar, para você orar, para você ler a Bíblia. E ajoelha-te e diz assim: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. E você vai ver o resultado. E você vai ver a mudança. E você vai ver a transformação. Porque Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Levante sua mão juntamente com a minha.